Bom dia a todos, hoje vou demonstrar como é que se resolve a ficha de Excel. Vamos começar como da outra vez, vamos ao Chrome, aqui nova janela sem registro, arrastamos para baixo, fechamos a anterior com registro, maximizamos. Depois, para aceder mais fácil, podemos escrever aqui qualquer coisa, não interessa o que é. E aparece estes 9 pontinhos. Clicamos, vamos à Drive, aceder ao Google Drive, que é 2020.emaciminus, a passe a do costume, vamos à turma que é 2020, material para a disciplina de TIC, folha de cálculo e vamos abrir a ficha em formato PDF. Arrastamos para o lado direito e vamos abrir o Excel. Para não andar à procura, vamos aqui à lupa e escrevemos Excel. Já aparece, selecionamos e vamos criar um livro em branco. Arrastamos para o lado esquerdo e podemos começar então a resolver a ficha. Diz na questão 2, na célula 1, para escrever produtos vendidos em litros. Vamos aqui, escrevemos então produtos vendidos litros. Depois vamos começar por na célula B2 escrever janeiro. Antes escrevesse janeiro com letra maiúscula, agora vamos passar a cumprir o acordo ortográfico e usar as minúsculas. Se clicarmos nesta esquina, a esquina de baixo do lado direito, eu vou ampliar um bocadinho para vocês verem melhor. Assim, aqui aparece uma cruzinha preta. Clicamos e arrastamos até surgir março. Nós podemos pôr os meses que quisermos, mas neste momento é só março, até março. Aqui podemos já colocar trimestre. Aqui leite, mel, vinho. Nas questões a seguir vai dizer para acrescentar uma linha que representa o total mensal e trimestral. Portanto, podemos escrever já aqui total. E aqui começamos por escrever os valores, mas não vamos utilizar o separador de milhares. Até porque nesta altura já foi alterado o símbolo. Portanto, vamos escrever 2000, 3800, 2500, 1300, 1180, 830, aqui é 4200, 3400 e 3800. Depois diz para formatar o quadro de acordo com o que lhe é apresentado, mas antes de fazer a formatação é conveniente efetuar os cálculos. Nós aqui temos de colocar a soma destes três valores, aqui destes três, aqui destes três, aqui destes três, aqui destes três e assim sucessivamente. Há várias formas de fazer isso. A mais simples ou a mais básica seria para somar três valores de três colunas, em que selecionamos os valores, clicamos em somatório e apareceria automaticamente a fórmula, que é a soma de B3 a D3. Para somar
os valores numa só coluna e em várias linhas. Selecionamos também os 3 valores e vamos ao somatório e aparece na mesma a fórmula. Mas neste caso, como estamos a somar linhas e colunas, o Excel tem uma facilidade interessante que o Google Docs não tem, que é nós podermos fazer tudo em simultâneo. Para isso selecionamos estes valores todos, inclusive a coluna do trimestre e a linha do total. Clicamos em Soma e fica automaticamente os valores feitos. Falta agora formatar com o estilo separador de milhares. Podemos ir a número, por exemplo, vamos selecionar número, que é o formato que pretendemos aqui. Tiramos utilizar o separador de milhares, colocamos o utilizar separador de milhares para ficar um espaço, que é diferente do ponto que se usava antigamente. E o número de casas decimais, retiramos, pomos 0 casas decimais. Está resolvida esta questão. Agora podemos fazer a formatação de janeiro, fevereiro, março e por aí fora. Portanto, janeiro, fevereiro, março e trimestres também. A primeira coisa que podemos ver é que está a itálico. Vamos então a itálico. Está também a bold. Centrado. A cor do tipo de letra é branco. E creio que é tudo. Leite, mel, vinho está a preto. Desapareceu-me, podemos já pôr o fundo, mas o fundo tem uma cor que nós não sabemos qual é. Podemos tentar adivinhar, mas nunca conseguimos acertar totalmente. Por exemplo, vou tentar esta aqui, que é a mais parecida, mas não é esta. Para saber exatamente qual é a cor, há uma estratégia que podemos utilizar, que é fazer Ctrl Print Screen, que copia a imagem que está no ecrã para a área de transferência, minimizamos tudo, abrimos, por exemplo, o Paint, colamos e usamos uma ferramenta que é o selecionador de cores. Portanto, a cor que a gente quer saber é esta aqui. Clicamos. Depois vamos a editar cores. Não funcionou bem. Diz que é vermelho de 128. Será mesmo esta a cor? Vamos tentar. Vermelho 128. Portanto, minimizamos. Vamos ao Excel. Voltamos a selecionar a cor. Mais cores. E aqui diz vermelho 128. E o resto tudo a 0. E fazemos OK. Vamos verificar se corresponde. É capaz de ser. Vamos continuar. Vamos tentar agora o amarelo. Descobrir qual é este tom de amarelo. Usamos novamente o selecionador de cores, amarelo, editar cores
e diz que o azul é 191 e o resto é 255, portanto o amarelo é até aqui. Selecionamos, vamos a mais cores, personalizar, e aqui é 191. Ok. E já está uma cor bastante próxima. Depois podemos aplicar aqui leite, mel e vinho, o negrito, o itálico, o itálico é só nestes, itálico, e já está mais ou menos correto. Falta só saber qual é o formato, esta cor é cinzenta. Portanto, vamos novamente ao selecionador de cores, selecionamos o cinzento, editar cores, é tudo 192. Fechamos, minimizamos, selecionamos, mais cores, personalizar, 192 em todos, 192, 192. Ok. Em termos de cores já está, falta apenas, falta-me formatar a primeira linha. Para formatar a primeira linha, diz aqui nas indicações que é Times New Roman, negrito, centrado, tamanho 11. Portanto, selecionamos, vamos ao tipo de letra. Para ir mais perto do T, selecionamos, carregamos em T, Times New Roman, negrito, tamanho 11, já está. E depois é centrado desde a coluna A até a coluna E. Então selecionamos da coluna E à coluna A e fazemos unir e centrar. Falta definir os limites. Para definir os limites, vamos ver em detalhe como é que deve ficar. Eu tenho de usar este botãozinho aqui para ampliar. Só tem limites aqui em cima, aqui e outro aqui, em termos de linhas. Portanto, vamos começar por de cima, limites e sombreado. É um limite em baixo. Talvez vamos tentar este aqui, ou este aqui ligeiramente mais espesso, a ver como é que fica. Não se nota. Selecionamos, vou tentar novamente, mais limites. A ver se assim já se nota. Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Já se nota. Mas mesmo assim, creio que é pouco espesso. Vou pôr um bocadinho mais espesso. Limites e sombreado, mais limites. Cor. Não estou a ver nenhum mais espesso.
Fica assim. E este aqui, vamos aplicar o mesmo limite, mais limites. Este é o espesso. E este aqui é mais fino, assim. Ok. Já está idêntico. Bom, continuando. Aqui clicamos no menos. Falta o que é? Creio que não falta nada. Esses limites não se veem. Só aparecem lá em cima. Creio que está tudo. Vamos continuar então a resolução da ficha. Esta parte já está. Agora vamos então construir este quadro. Aqui fica produto, aqui fica preço. Portanto, na 9 pomos produto e aqui preço. O preço escrevemos 0,7, 4, 2,85. Ou seja, escrevemos o mínimo possível. Só escrevemos aquilo que representa um valor. A formatação faz-se a posteriori. Aqui pomos preço por litro e agora podemos começar por aplicar os formatos. Aqui tem leite, mel e vinho tal como tem aqui, portanto podemos selecionar, vamos aqui, Ctrl para fazer cópia e arrastamos. No caso de preço por litro, eu vou copiar os formatos que se encontram na tabela em cima, usando o pincel formatação, seleciono estas duas células e está resolvido. Produto e preço. Vou utilizar, por exemplo, o formato de trimestre ou março, qualquer um deles. Pincel formatação, produto, preço. Aqui posso copiar o cinzento, pincel formatação, mas fica algo que não está de acordo com o formato do número que nós pretendemos. Portanto, vamos aqui ao formato moeda, vamos tentar clicar diretamente e fica a situação resolvida. Seguidamente diz, construa um quadro semelhante ao primeiro, mas que represente os valores das vendas. Ora, se é semelhante, podemos pegar nele e copiá-lo. Aparece aqui, se eu clicar, aparece ali um mais, carrego e arrasto, significa que estou a efetuar uma cópia. Nesse quadro semelhante ao primeiro, esta parte aqui não é produtos vendidos, é valor das vendas. Ora, o valor das vendas costuma ser, podemos apagar esta parte aqui, que são os valores, estes valores desaparecem. As fórmulas mantêm-se, não há necessidade para retirar, uma vez que é na mesma os somatórios. E aqui vamos dizer que o que vai ficar, o valor das vendas de janeiro de leite é igual à quantidade das vendas de leite em janeiro
vezes o preço por litro de leite. E dá-nos 1400, que é o valor das vendas de leite em janeiro. Ora, estar a fazer isto tudo para os outros todos é um bocadinho moroso. Neste caso não temos muitas células, mas se tivéssemos milhares de linhas e milhares de colunas, a gente não saía do sítio. Portanto, vamos tentar usar aqui uns estratagemas. Uma das coisas que a gente pode fazer é copiar para a frente. Não funcionou. E não funcionou porquê? Porque o Excel tentou multiplicar o valor que está aqui, que não é nenhum, por o valor do leite em fevereiro. Ora, esta parte está bem, mas esta está mal. Vamos tentar fazer aqui umas correções. Sabemos que o B10 pertence a uma tabela cujos valores se encontram apenas na coluna B. Então pomos aqui uma âncora, que é um dólar. Onde está o dólar? É o Shift e o 4. E essa âncora impede que, ao arrastar, assim, ao preencher, este valor passe para aqui. Vamos verificar se dá para arrastar para baixo. Dá, funcionou bem. Porque nós temos aqui uma tabela que tem várias colunas. Estes valores aqui encontram-se na coluna B, C e D. E tem várias linhas. 3, 4 e 5. Portanto, se tem várias linhas e várias colunas, nós não temos de colocar âncora nem nas linhas nem nas colunas, porque são várias, não dá para fazer isso. Já estes valores aqui encontram-se todos na coluna B, embora estejam na linha 10, 11 e 12. Portanto, para fazer o preenchimento, nós temos de colocar uma âncora na coluna B. Foi o que a gente fez. Colocamos esta âncora aqui na coluna B deste termo aqui. Assim já podemos efetuar o preenchimento corretamente. Para concluir, temos de colocar isto em formato moeda. Se ficar, eu estive a reduzir e ficar assim uns cardinais, significa que o tamanho da célula não é suficiente para representar um número. Se isso acontecer, basta clicarmos acima do 1 e antes do A e fazer duplo clique, por exemplo, entre o A e o B. Ele ajusta automaticamente a largura das colunas ao conteúdo que é para lá colocar. Falta acrescentar uma coluna que representa o valor percentual e trimestral de cada produto. Vamos então acrescentar aqui a percentagem. Podemos fazer duplo clique para ele ajustar automaticamente. E nestes valores aqui, nós vamos pôr este a dividir por total, porque a percentagem é sempre a parte a dividir por todo. Neste caso é igual a este, ou seja, o total do trimestre de leite a dividir por o total do trimestre. Neste caso, se nós tentarmos preencher para baixo, dá erro. Dá erro por o seguinte motivo. O que é que ele tenta fazer aqui? Ele está a dividir
por valor que está abaixo do total. Para corrigir isso, nós temos de seguir aquelas regras. Se os valores estão apenas numa coluna, fixamos essa coluna. Se estão apenas numa linha, fixamos essa linha. Neste caso, os valores estão todos numa só coluna, que é a coluna E. No primeiro termo estão em várias linhas, portanto só fixamos a coluna E, mas no segundo termo estão apenas na linha 19. Portanto, aqui vamos fixar o E no primeiro e no segundo termo, e no segundo termo fixamos também o 19. Ou seja, estamos a dizer que o total encontra-se apenas na linha 19 e coluna E. Se agora tentarmos fazer o preenchimento, funciona bem, e depois podemos clicar e fazer o somatório. Falta colocar estes valores em formato de percentagem, mas antes de fazer isso podemos copiar os formatos. Ora, os formatos aqui são idênticos aos formatos de trimestre. Portanto, selecionamos o trimestre, pincel de formatação e formatamos a coluna da percentagem. Mas os valores ficam em euros. Portanto, se ficam em euros, clicamos aqui em percentagem, estilo de percentagem, e fica o assunto resolvido.